contrataram o Richard Rios. Eles contrataram o Richard Rios para o Guarani. Então, assim, não tem essa gordura de você... O Flamengo tem, acho que tem 4 entre os 10 jogadores mais bem pagos da Libertadores. Nem todos desempenham para estar lá. O Vidal, acho que é o... Salve, salve, galerinha. Trazendo aí as notícias do dia aí do Flamengo, né? Aí as análises do pré-jogo entre Flamengo e Fluminense decidindo aí, né? Quem passa na Copa do Brasil. Flamengo com problemas aí, né? Infelizmente, novamente, o Flamengo com crise no futebol, mas a gente acredita que o Flamengo vai dar retorno por cima aí. A gente tem opiniões aí dos profissionais aí, Mauro César, o pessoal aí do Sport TV. E espero que vocês gostem, galera. Peço para vocês se inscreverem no nosso canal aí, para estar sempre recebendo aí as notícias do Flamengo do dia a dia, beleza? Agradeço vocês, família. Até mais. Tchau, tchau. O Richard Rios. Eles contrataram o Richard Rios para o Guarani. Então, assim, não tem essa gordura de você... O Flamengo tem, acho que tem 4 entre os 10 jogadores mais bem pagos da Libertadores. Nem todos desempenham para estar lá. O Vidal, acho que é o grande exemplo. Mas eu acho que esse é que é o grande problema, claro, né? Você pode ter até os 10 maiores salários, mas que esse cara te entrega alguma coisa. Exatamente. Não adianta você ter... Que é um joga de vez em quando. O Eric vai entrar para dar mais informações. Eu quero só rodar um resumo do que hoje está publicado, assim, as palavras mais fortes, em 5 pontos do que hoje está publicado no GE, da crise vivida hoje pelo elenco do Flamengo. O Marinho está afastado, ele se recusou a viajar para o Chile, apesar de uma ordem da comissão técnica, estava machucado, não quis ir. Outros jogadores lesionados foram, como a Arrascaeta. Existem de 3 a 4 grupos dentro do elenco rubro-negro. O clima não é bom, é a informação que o GE traz hoje na sua reportagem. Já já o Eric explica tudo isso em detalhes. O Davi Luiz, um dos líderes do elenco, sente-se pouco respaldado na briga dele por mais profissionalismo. Davi Luiz tem dado entrevistas nesse sentido, tem cobrado nesse sentido. O Gabigol sofre resistência de alguns companheiros por sua personalidade. Não é animosidade. A palavra que o GE usa é resistência. O Eric vai explicar tudo isso pra gente. Falta de mobilização e de conversas para se identificar o que falta, o que está faltando para o time engatar. Essa entrevista do Felipe Luiz, que a gente vai mostrar depois do empate com a Ñublense, gerou incômodo na comissão técnica. O Sampaoli enfrenta alguma resistência pela decisão dele de esticar a corda no aspecto físico, em alguns momentos excede o esperado pelo Departamento de Saúde e Performance do clube. Eu listei os pontos que a nossa equipe do Seleção considerou os principais da reportagem que o Eric e o Fred Gomes publicam hoje no GE. Você pode ler a reportagem na íntegra ou ouvir o próprio Eric Faria ao vivo agora. Tudo bom, Eric? Bem-vindo ao Seleção. Boa tarde, maestro, Martim, Alê, boa tarde para todo mundo. Mas é um momento de ebulição, justamente no momento em que o Flamengo tem a melhor sequência de resultados, né? Tá 6 jogos sem perder, não de atuações, mas de resultados. E o que a gente conseguiu apurar, você já listou, é algo que, assim, não surgiu essa semana. Não é, porque não jogou bem contra o Ñublense, não jogou bem contra o Cruzeiro, isso explodiu. Isso é um processo que vem, alguns antes do Sampaoli chegar, e outros já com a chegada do Sampaoli, enfim. Então, isso tudo é um processo que vem acontecendo, não é todo dia, que também tem uma crise lá dentro, mas são focos de crise que resultam num problema grande e que o Flamengo agora se vê talvez na semana mais importante do ano, porque tem o Fluminense, e o Flamengo pode ser eliminado da Copa do Brasil. Na outra semana tem o Racing, e se o Flamengo perder do Racing fica numa situação quase difícil de virar, porque você vai precisar de resultado de um, de outro para poder se classificar, e no meio disso ainda tem um clássico contra o Vasco, que sempre é um clássico importante no Rio de Janeiro, um jogo que traz consequências. Na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira. Então, assim, o Mundial era importante, mas eu digo assim, se você perdesse o Mundial, você tinha toda uma temporada ainda pela frente. Agora, essa semana, ela te dá os rumos do que você vai fazer até o fim do ano. Se você sai da Copa do Brasil e sai da Libertadores, primeiro o impacto econômico é gigantesco, né? O Flamengo sempre no seu orçamento projeta fases finais, semifinal e final dessas competições. Então, se você sai disso, você já tem a pancada orçamentária. Sem falar na coisa da disputa esportiva, né? Então, ficaria só o Campeonato Brasileiro para você disputar até o fim do ano. Então, assim, na minha opinião, é a semana mais importante do ano. O quanto essa crise vai impactar nessa semana importante, a gente vai ter que aguardar para ver. Agora, são pontos assim que você já mostrou ali, que a gente conseguiu pôr na reportagem, que são assim muito importantes, principalmente no que diz respeito... o maestro tem tantos anos de vestiário, sabe que o ambiente, ele não te ganha jogo, mas ele te ajuda a ganhar. Agora, um ambiente ruim, ele te arrebenta. Você não consegue. Assim, você não ganha jogo por causa de ambiente, mas você perde jogo e perde campeonato por causa de ambiente. E assim, os jogadores te odeiam? Não. Então o que é? Não existe aquela coesão que existiu em outros anos. Por quê? Isso a gente também ainda não conseguiu saber. Talvez, assim, uma coisa de ciúmes, uma coisa de liderança. É importante que se diga que essa diretoria ela não decide o capitão do time, quem decide são as comissões técnicas. Então, por exemplo, quando essa turma que administra o Flamengo chegou em 2019, o Diego já era o capitão. E assim ficou. Quando o Diego quebrou a perna no jogo contra o Emelec e o Jorge Jesus precisou de um novo capitão, ele optou pelo Everton Ribeiro. E assim ficou. E aí, com a saída do Diego, o Gabriel já vinha sendo uma liderança técnica, uma liderança importante dentro do elenco, ficou como um segundo capitão ali. Então, assim, não foi nada imposto
pela diretoria. Isso é importante a gente frisar. Isso é uma coisa que surgiu naturalmente, essa liderança do Gabriel. O Davi é um líder, sempre foi um líder por onde ele passou. E o que a gente tem de informação é que ele tem sido muito participativo na formação dos jogadores mais jovens. Por exemplo, o Vitor Hugo, que é um jogador jovem que vislumbra uma carreira na Europa, estuda inglês, ele conversa com o Davi Luiz no vestiário em inglês para poder que é uma parte importante, educacional, de formação, tudo. Então, assim, acaba o treino, a molecada fica em torno do Davi. Ele tem essa liderança com os mais jovens. Em compensação, os jogadores mais experientes, há algum tempo, já não estão tão próximos do Davi, como eram quando o Davi chegou. Então, assim, você vai falar assim, Eric, racha, o grupo está rachado? Não, eu não tenho informação para isso. Mas, assim, há uma diferença, como é que a gente pode falar assim? Há uma diferença de lideranças ali. Há alguns grupos que se dão melhores do que o outro e isso está impactando no dia a dia do trabalho. Vou mostrar a entrevista do Felipe Luiz, e aí o Eric explica o que exatamente causou desconforto na comissão técnica ao ver o Felipe Luiz, depois do vexatório empate contra a Young semana passada, falar isso daqui. Nós mesmos nos colocamos nessa situação e só a gente vai poder revertê-la, né? Então, assim, temos que classificar, temos 2 jogos em casa agora e o Flamengo precisa estar nas oitavas de final. A nossa consciência, ela existe, a gente sabe disso, a gente não se ilude, mas como eu falei outras vezes, né? Trabalho, temos que corrigir, falar realmente o que está acontecendo com esses erros, principalmente técnico e táticos, né? Porque não é físico, é técnico e tático, e a partir disso aí a gente tem que conseguir ser um time mais sólido. Bom, vamos lá. O Felipe... eu vou até tomar a liberdade de dizer que eu falei com ele, porque eu acho que é importante até para esclarecer e não vejo problema de não dizer isso. Ele, quando deu essa entrevista, foi logo após a entrevista do Sampaoli, a coletiva, no jogo do Chile lá, né? E ele me disse o seguinte, a gente não tinha internet no estádio, eu não tinha a menor ideia do que o Sampaoli tinha dito na coletiva. Me foi perguntado o que eu achava sobre os problemas do Flamengo. E na opinião dele, os problemas do Flamengo são, além do físico, questões técnicas, questões táticas, que segundo ele, o time não vem jogando bem, não só pelo aspecto físico. Mas criou-se um mal-estar, porque muita gente interpretou como se fosse um desafio. Porque o Sampaoli, há pouco antes, havia colocado na conta da preparação física. Exatamente. Então, criou-se uma oposição de ideias ali. E aí o Felipe, quando soube disso, ligou para o Sampaoli, ligou, não falou nem pessoalmente, porque não quis nem esperar o dia seguinte, ligou para o Sampaoli, falou com ele, e a resposta que ele teve é que, não, ok, Felipe, tá tudo certo, é a sua opinião, e que não... esse problema não avançou, digamos assim, com a atitude do Felipe de ligar para o Sampaoli entendeu, e a comissão técnica entendeu, e está tudo certo, tanto que o Felipe segue sendo relacionado, não houve nenhum problema. Mas, para dizer a verdade, né, Eric, ele não fala nada agressivo. Eu também acho, assim. As 3 coisas, né, a parte física, a parte técnica e a parte tática, elas estão interligadas. Sempre vão estar interligados. Porque se você estiver bem taticamente, você não vai perder a bola, você vai acertar passe automaticamente. Desgasta menos, né? A parte física, ela fica encoberta a respeito. Eu não vejo nada demais. E a gente conhecendo o Felipe como a gente conhece, né? Um cara sempre consciente, sempre correto, quer dizer, não me chamou a atenção. Eu acho que não tem confronto. Mas você entende o que pode estar na cabeça do Sampaoli? Porque o Sampaoli, nas entrevistas, ele bate muito no martelo de que o time fisicamente não está bem para jogar como ele gosta, que ele não consegue treinar o time como ele quer, porque fisicamente... O Sampaoli bate exclusivamente na tecla física. Tanto que o Mário Monteiro... O Felipe traz um outro ponto hoje, né? Dizendo que para eles são técnicos e táticos. A visão do Felipe é que as coisas estão interligadas, né? Do Sampaoli, o foco dele é em cima daquilo ali, porque de repente as coisas que ele pensou que o time poderia fazer não estão fazendo em função desse problema. Mas é o Richard Rios. Eles contrataram o Richard Rios para o Guarani. Então, assim, não tem essa gordura de você... O Flamengo tem, acho que tem 4 entre os 10 jogadores mais bem pagos da Libertadores. Nem todos desempenham para estar lá. O Vidal acho que é o grande exemplo. Mas eu acho que esse é que é o grande problema. Claro, né? Você pode ter até os 10 maiores salários, mas que esse cara te entregue alguma coisa. Exatamente. Não adianta você ter... Que é um joga de vez em quando. O Eric vai entrar para dar mais informações. Eu quero só rodar um resumo do que hoje está publicado, assim, as palavras mais fortes, em 5 pontos do que hoje está publicado no GE, da crise vivida hoje pelo elenco do Flamengo. O Marinho está afastado, ele se recusou a viajar para o Chile, apesar de uma ordem da comissão técnica, estava machucado, não quis ir. Outros jogadores lesionados foram, como a Arrascaeta. Existem de 3 a 4 grupos dentro do elenco rubro-negro. O clima não é bom, é a informação que o GE traz hoje na sua reportagem. Já o Eric explica tudo isso em detalhes. O Davi Luiz, um dos líderes do elenco, sente-se pouco respaldado na briga dele por mais profissionalismo. Davi Luiz tem dado entrevistas nesse sentido, tem cobrado nesse sentido. O Gabigol sofre resistência de alguns companheiros por sua personalidade. Não é animosidade. A palavra que o GE usa é resistência. O Eric vai explicar tudo isso pra gente. Falta de mobilização e de conversas para se identificar o que falta, o que está faltando para o time engatar. Essa entrevista do Felipe Luiz, que a gente vai mostrar depois do empate com a Ñublense, gerou incômodo na comissão técnica.
O Sampaoli enfrenta alguma resistência pela decisão dele de esticar a corda no aspecto físico em alguns momentos. Excede o esperado pelo Departamento de Saúde e Performance do clube. Eu listei os pontos que a nossa equipe do Seleção considerou os principais da reportagem que o Eric e o Fred Gomes publicam hoje no GE. Você pode ler a reportagem na íntegra ou ouvir o próprio Eric Faria ao vivo agora. Tudo bom, Eric? Bem-vindo ao Seleção. Boa tarde, Maestro, Martim, Alê, boa tarde para todo mundo. Pois é um momento de ebulição. A pergunta é, Mauro, realmente o grupo está dividido? Porque foi o que eu falei, grupinho em time tem em qualquer lugar. Não é em nenhum time, todos são muito amigos, todos saem juntos, todos vão jantar. Agora, o negócio é, dizem que o clima não está bom e que tem jogadores que não se gostam. Você sabe de alguma coisa? Não sabe? Não sei. Essa é a reportagem do Globo Esporte. Eu só sei de uma coisa, há um embate ali muito claro de um grupo de jogadores, não vou dizer que são todos, mas alguns jogadores que certamente não gostam de técnicos como o Sampaoli, como não gostavam do Paulo Sousa, que não teve habilidade para lidar com algumas situações, mas o que o Paulo Sousa tentou fazer? Colocar um regime mais profissional. Só isso, mais nada. Talvez não tenha sido da maneira mais adequada, tenha faltado habilidade. Talvez não, faltou habilidade, isso aí eu acho que é muito claro. Mas tentou colocar um regime mais profissional. Aí entra o Dorival Júnior, de composição, se dá bem com todo mundo, o time perde para o Avaí, quase perde para o Juventude, perde para o Corinthians, faz partidas ridículas na reta final, Coritiba, final do campeonato, não, os jogadores estão cansados e tudo e tal, aquela coisa mais de conciliação, é isso que eles gostam. Até o Rogério Ceni, que é um técnico mais rigoroso, digamos assim, compôs com esse grupo em 2020 e 2021. Escalou todo mundo, fez ali amizade com todo mundo, é só isso que esses caras aceitam. Aí o Vitor Pereira não foi no Flamengo, o Vitor Pereira mais enérgico do Corinthians, ainda assim não deu certo, e agora está acontecendo de novo. O Sampaoli botou essa turma para treinar 29 dias sem folga. Porque o time está mal fisicamente. Se vai dar certo, não vai dar certo, não sei. Agora, me parece muito claro que o técnico está tentando colocar os caras em condições de jogar futebol, pô. Não estão jogando bem. Um grupo que não está jogando nada. Jogadores que não conseguem terminar um jogo inteiro. Jogadores que participam mal das partidas. Que não ganham as taças que disputam. Que fracassam, seguidas vezes, irritando a torcida e recebendo críticas pertinentes da imprensa. Esses caras têm condição de ficar com esse mimimi? Ai, toma obrigado. Ah, o grupo está rachado. Que se dane se o grupo está rachado. A omissão da diretoria é não ser enérgica com essa turma. Quer trabalhar no Flamengo? Você tem que seguir essa cartilha aqui, amigo. É o cartilha do profissionalismo. É isso que deveria haver. Mas não existe. É paternalismo. Eles querem paternalismo. Eles que eu falo são alguns, acho que não são todos. Não vou aqui dizer quem são os jogadores, porque não sei. Mas acho que alguns ficam realmente incomodados porque querem uma relação paternalista. O Flamengo tem umas coisas engraçadas. O Davi Luiz, no ano passado, todo mundo achou muito bonito, porque o Davi Luiz, ele, entre aspas, adotou o Rodinei. E orientou o Rodinei. O Rodinei nunca jogou tão bem no Flamengo. O Rodinei, gente, é um jogador de mais de 30 anos. Que chegou ao Flamengo em 2016, vindo da Ponte Preta. O cara, em 2022, conseguiu fazer uma boa temporada e o grande barato foi que um outro cara mais experiente e muito competitivo, que veio de ligas muito mais rigorosas nesse sentido, né? O cara veio do Arsenal, jogou no Chelsea, PSG, Seleção Brasileira. Ele veio da Premier League. Vem com uma outra mentalidade. Isso é evidente que o Davi Luiz tem uma mentalidade muito competitiva, isso é óbvio. Aí ele que incute na cabeça do Rodinei que o Rodinei tem que ser mais dedicado, que ele tem que se empenhar mais, que ele não pode se contentar com pouco. Não estamos falando de um garoto de 18 anos, não, mas de um cara de 30 anos. Um jogador de 30 anos precisa desse tipo de conselho, gente. Todo mundo achou lindo, maravilhoso. Achei aquilo um absurdo. Não do Davi Luiz. Davi Luiz ajudou o cara, mas o cara precisa disso. Porque é um jogador que está há muitos anos nesse ambiente permissivo de paternalismo que vem desde a gestão do outro presidente e continua nessa gestão num modelo um pouco diferente, mas é paternalismo direto. Os jogadores não são cobrados como deveriam, eles estão insatisfeitos, segundo o noticiário, aí, dos colegas do dia a dia do clube, porque ficaram 29 dias sem treinar, jogaram contra o Racing na Argentina, o São Paulo fez todo mundo voltar para a concentração, dormir na concentração, no dia seguinte vai treinar. Ah, eles não gostaram. Por que não gostaram? Quando vai para a Copa do Mundo, ficam 30 dias concentrados, se o time for à final, 40 dias, eles não reclamam. Copa América, quando a seleção convoca, fica um mês se precisar, eles não reclamam. Cara, em qualquer profissão, às vezes, você tem que fazer, entre aspas, um sacrifício. Então o clima tem muito com o Sampaoli também. Claro que porque tem. Porque na matéria não fala, né, Claro do Sampaoli, é mais ali clima dos jogadores, é mais uma insatisfação por cobrança. Também, lógico que tem, isso é evidente. Agora, assim, não estou duvidando da matéria dos colegas, muito pelo contrário, são dois jornalistas sérios e que fazem um trabalho correto. A reportagem é de quem? É do Eric e do Fred. Eric Faria e Fred Gomes. Isso. Mas assim, quem é que vaza isso nesse momento? Para o jornalista. Não estou dizendo que é mentira, não, pelo contrário, acredito em tudo. Quem é que vaza? Geralmente é o jogador, parente do jogador, assistente, auxiliar do jogador, assessor, empresário. Com que intuito você vaza esse tipo de coisa? Com que intuito? Essa é a pergunta que eu faço. Tem ex-assessor do jogador, que ainda é ou não é, já não sei, que passa o tempo todo na rede social minando Sampaoli.
Ah, ele é ruim. Quem que era bom? Bom era o Dorival. Não estou dizendo que o Dorival não é bom, mas é um outro modelo. Eles só aceitam isso. E no nível de investimento que o Flamengo tem, com jogadores que vêm lá de fora, custam tanto dinheiro, não cabe mais essa coisa desses jogadores quererem um paizão. O Jorge Jesus era o paizão brabo, né? Dava pancada, mas ao mesmo tempo era aquele cara ali que... Aí depois você teve o único que conseguiu vencer alguma coisa foi o Ceni, que compôs com os caras. O Ceni compôs, ele não é a natureza dele. Ele compôs com todo mundo, tanto que teve aquele famoso vídeo lá da ESPN, quando ele deu entrevista no programa Bola da Vez, jogadores na piscina mandando recado, brincando com o Ceni, até desmentindo a história de que os jogadores não gostavam dele. Gostavam, porque ele compôs. O Dorival compôs com eles. Agora o Paulo Souza não compôs. O Renato também compôs, só que o Renato tecnicamente é muito fraco, não soube tirar dos jogadores aquilo que eles poderiam oferecer. Mas também era o brother ali, o homem do DVD. Eles só gostam disso. Eles que eu falo é parte do elenco. Saíram alguns, mas parece que isso está impregnado. E o erro da diretoria é não cortar esse negócio. Parece que agora estão mudando. A saída do Marinho ontem, achei que foi um sinal muito claro disso. O jogador cometeu uma indisciplina, segundo o clube, né? Não quis treinar e tal, não quis viajar, aliás. Você vê, o São Paulo botou todo mundo para viajar. Ah, não gostaram. Todos foram viajar para o Chile. Machucado ou não, vai todo mundo viajar. Vamos passear um pouquinho lá, conhecer Concepción, ficar com os companheiros, foi o seu Arrascaeta, foi o Matheus França, todo mundo, mesmo sem poder jogar. O Marinho não quis ir. Afastaram o Marinho. Em tempos recentes, passaria a mão na cabeça, dá um jeito ali, esquece, passa e ficava. Então bancaram o técnico. E o São Paulo deu chance ao Marinho assim que ele chegou ao Flamengo. Até pela que a gente até falou, né, que ele jogou com ele no Santos. Pela referência do Santos. E o Marinho já deu declarações muito elogiosas sobre o São Paulo lá atrás, em 2019. E ele cresce em 2020 com o Cuca, mas a grande temporada do Marinho começa a partir do São Paulo e ele explode com o Cuca em 2020. E aí ele não quis viajar, teve lá um desentendimento, segundo também o site já é com os colegas, com algum integrante, aliás, da comissão técnica, e o Flamengo ontem afastou o cara. Eu acho que isso já é uma novidade. Vamos ver como é que eles vão lidar. Eu soube hoje, a informação que eu tenho, que vai haver uma reunião, tipo lavagem de roupa suja. Não sei se hoje ainda, mas antes do Fla-Flu, vai haver uma reunião. Acredito que hoje. Tá? Se a gente tiver informação que durante o programa a gente traz. Por hoje de manhã foi isso. Não, vai ter uma conversa aqui dentro do CT. Vamos ver como é que vai ser essa conversa. De líderes com a diretoria. Com a diretoria, com o São Paulo, acho que pelo que entendi, com todo mundo para tentar acertar os ponteiros. Coisa de grupo, sempre tem assim. Isso sempre tem. É impossível. Qualquer ambiente de trabalho, você tem 30, 40 pessoas, os 40 não são amigos. Sempre há uma afinidade mais com um, com o outro, isso é natural que seja. Até acho muito ruim quando esse grupo é todo mundo junto. Como era há pouco tempo atrás, tinha um determinado jogador que todo mundo se reunia na casa dele, né? Isso gera um poder muito grande para um ou dois jogadores. É bom que tenha essa divisão. É bom que eles discutam. É bom que o Fabrício Bruno fala que nosso futebol, ele falou no sábado, é um futebol de merda. É bom que fale mesmo, que eles discutam lá dentro. Não pode ficar até assim mesmo, tá bom. Como era tempos atrás, quando, por exemplo, Diego Ribas perdia um pênalti na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, dizia que o Flamengo fez o seu melhor. Como você fez o seu melhor se você perdeu? Não tem melhor. Perdeu o título, cara. Você não fez o seu melhor. O seu melhor é ganhar, não é perder. Perde uma decisão, isso era tratado com uma naturalidade absurda. Então, esse modo banana que o Flamengo utilizava no passado, não pode mais voltar. Eu acho que talvez por linhas tortas as coisas comecem a acontecer. Por quê? Eles colocaram outros técnicos que chegaram no clube para tentar colocar uma mentalidade mais profissional. Foram moídos, foram triturados. E agora mais um. Parece, não sei se isso vai ser levado adiante, que dessa vez a cartolagem está percebendo que não adianta ficar trocando. Deixa o cara fazer o trabalho dele. Se tiver que sair aí alguém, tiver que espirrar alguém, que espirre. E esse é o momento para isso. E pelo jeito vai ser renovado o grupo. Vai acontecer. O Luiz Araújo está contratado, o Rossi está contratado, eles querem ainda o De La Cruz, querem o Alan do Atlético Mineiro e talvez mais jogadores. É uma hora para trazer 5, 6 jogadores e dispensa mais alguns, negocia alguns jogadores, muda um pouco o perfil, mostra que ninguém tem lugar cativo, como eu sempre digo, não tem Zico. Se não tem Zico no Flamengo, então ninguém é substituível, ninguém é intocável, ninguém, rigorosamente ninguém, não existe, ninguém. Ninguém merece esse status nesse tempo do Flamengo, por mais que eles tenham história. Não pode ser barrado, pode ficar no banco, pode sim, tiver mal fisicamente, tecnicamente, pode ficar sim, por que não? Um dos melhores jogos que o Flamengo fez esse ano contra o Fluminense, venceu, o Gabigol estava no banco. O Gabigol é um jogador importante, né, no clube. Então, assim, tem muitas coisas acontecendo. Eu vejo isso como mais uma reação. Repetindo, como é que isso chega até nós jornalistas? Como é que os colegas apuram? Não é o jogador que liga, geralmente, é alguém que passa. E por que passa? Com que interesse passa essas informações internas de que está rachado? Você quer minar alguma coisa. Toda fonte tem um interesse. Então, Toda fonte tem um interesse. Você quer minar o quê? O técnico. Lógico, é evidente, para mim isso é muito claro.
É muito claro. A diretoria também, né? Ou minar Porque na reportagem fala muito da diretoria. Sim, mas o que eles querem? Ausente, Vamos, querem o quê? Que o Felipe Luiz... você é o dirigente do Flamengo. Aí o Felipe Luiz fala aquilo que falou. Ah, não, o problema não é físico, é técnico e tático. Aí o Fabrício Bruno, dias depois, fala que o futebol do time tá uma merda. Pega os dois e bota para brigar e tal. Não. Eu acho que aí são opiniões dos jogadores. Eu acho que a diretoria tem que intervir de uma outra maneira, não fazendo uma cariação entre eles ou coisa parecida, porque são questões que um não atacou o outro. Acho que tem que atuar no dia a dia. Isso é omissão não, sempre sim, houve. nesse dia a dia, né? Sentindo que tá omissão um sempre assim, houve. Mas eu não sei se... Mas eles querem cobrança? Eles querem mesmo cobrança? Esse grupo quer cobrança? Assim, a diretoria omissa é. A gente pode falar aqui direto da diretoria. Mas será que os jogadores do Flamengo querem essa diretoria atuante? Será que querem? Ela foi atuante agora com o Marinho. Bancou o técnico, a comissão técnica. Não, esse jogador está fora, não dá. Não quis viajar e tal, não temos mais interesse. Mas aí que tá. Será que é o Gabigol? faria o que fez com o Marinho? Porque o Marinho também tá mal. É claro que é diferente. É claro que o tamanho é diferente. Se qualquer clube é assim. Se no Palmeiras tiver um problema de disciplina com reserva, com o Gustavo Gomes, é evidente que vai ser diferente. Com o Dudu ou um reserva, não vou nem citar, mas jogadores... Qualquer clube é assim. Na seleção é assim, em qualquer lugar é assim, né? Você, jogador mais pesado, você vai pensar bem. Por que o Ronaldo ficou na Copa de 2006 até o final? Com um peso que ninguém sabia quanto que ele pesava, estava totalmente fora de forma. E o Parreira não cortou por quê? Fosse um outro, ele cortaria, né? Nem convocaria, mas ficou lá, na Copa do Mundo, lá na Alemanha. Porque era o Ronaldo, era o fenômeno. Aí, o Parreira meio que compôs ali. Então isso acontece de fato. Agora, no caso específico, eu acho que o problema do Gabriel pode ser até técnico. Não é falta de empenho. Até teve uma coisa que outro dia uma pessoa do clube me falou que eu achei interessante. Eu falei, o Gabigol ainda toma muito cartão, né? Reclama muito. Aí ele falou uma coisa que eu fiquei pensando depois, ele tem uma dose de razão. Ele falou, internamente, o que ele fala quando a gente vai conversar com ele, fala, Gabriel, cuidado, cartão, tá reclamando muito. Ele fala, cara, ninguém reclama no time. Se eu não reclamar, ninguém reclama. O adversário que apita o jogo. É verdade, todo time tem um cara que apita o jogo, né? Especialmente os caras mais cascudos. Fica ali, no ouvido do juiz o tempo todo e fala, eu reclamo porque ninguém reclama. Aí eu fico pensando, é verdade, os jogadores do Flamengo, eles reclamam muito pouco da arbitragem. Não que eu ache isso saudável, mas é o jogo como é jogado, gente. Tu vai jogar um Fla-Flu, não vai ter Felipe Melo essa quinta-feira porque está suspenso. Felipe Melo apita o jogo. Gustavo Gomes não pressiona. E não estão errados, é o jogo que é jogado. O jogo é jogado aqui no Brasil mais do que em outros países. O juiz, ele é suscetível à pressão, os jogadores pressionam. Aquilo que aconteceu lá em Belo Horizonte agora, não é jogador, eles são dirigentes no caso, é uma pressão para outro jogo. Você pressiona até o Hulk. O Hulk é como o Gabigol, ele reclama todo jogo. Então, eu até pensei, é ruim, mas ao mesmo tempo ele tem uma dose de razão. Porque se os outros também fossem mais ativos, né, talvez ele pudesse dividir essa missão com outros jogadores. Repito, eu não acho saudável, ideal que ninguém enchesse o saco do juiz. Mas não é assim que é o jogo. É a vida como ela é. Então você tem que dançar a música que toca. Se o adversário pressiona o juiz, você fica quieto? Você deixa o cara ser induzido a marcar contra seu time? Ou você tenta neutralizar isso também fazendo a mesma coisa? Normalmente você faz a mesma coisa. Até o time do Guardiola vai fazer isso. Acho que vai ficar o quê? São 11 menininhos dóceis que não vão reclamar. Claro que vão pressionar, vão reclamar. Vai fazer o jogo agora com o Manchester United, final da Copa da Inglaterra no sábado. Se tiver um cara apitando o jogo lá do time de vermelho, eles vão ficar olhando. Ah, não, deixa ele reclamar. A gente tá tudo bem, vamos ganhar só na bola. Não existe, gente. Não existe. Não existe. E, de fato, isso aí tem até um certo sentido. O que sinaliza um pouco também dessa passividade do elenco. Agora, se o Davi Luiz está amuado, está insatisfeito, cara, ele tem tamanho para falar. Por que ele não fala? Se é o relato aí, se ele traduz a realidade, como eu acredito que sim, os colegas não estão aí brincando, estão fazendo um trabalho deles. A reportagem ainda do Globo, que está aqui na pauta, que fala ainda mais desse confronto. Então, se o Davi Luiz está insatisfeito, por que ele não fala? Cara, é o Davi Luiz. O Davi Luiz, eu falei aqui da carreira dele, é um jogador que tem tamanho suficiente para falar com qualquer um de igual para igual, até de cima para baixo. Cara, olha o que eu joguei, o que eu já fiz, e eu acho que isso aqui está errado. Ficar calado não adianta. De acordo com a reportagem do Globo, tá? Essa foi do Globoesporte.com, a que a gente falou agora. A do Globo já é mais direta. Fala do confronto Gabigol versus Davi Luiz, que tá aqui. De acordo com a reportagem, eu vou ler a reportagem aqui. Antes mesmo de sua chegada, o clima no dia a dia do vestiário é de disputa de poder, de forma velada, entre o experiente Davi Luiz e o jovem Gabigol, ídolo e camisa 10 da equipe desde o começo do ano, antes da chegada do Sampaoli, tá? De acordo com a reportagem, antes mesmo da chegada do Sampaoli, o clima no dia a dia do vestiário é de disputa de poder, de forma velada, entre o experiente Davi Luiz e o jovem Gabigol, ídolo e camisa 10 da equipe desde o começo do ano. Após a saída de Diego Ribas no fim de 2022, Davi Luiz passou a tentar exercer
ainda mais a sua liderança, mas parou no Gabigol, que foi alçado a capitão pela diretoria rubro-negra. Diante de um ambiente mais pesado, ainda na gestão Vitor Pereira, o atacante tentou aparar as arestas, mas o zagueiro não se mostrou aberto para abaixar a cabeça para o companheiro e compor. Isso de acordo com a reportagem do jornal O Globo. No elenco, Davi é visto como principal referência dos jovens, incluindo os da base. Entre os atletas mais rodados, há incômodo com a situação, mas o respeito com os dois se mantém. Nenhum deles tenta diminuir ou enquadrar Gabigol. É o caso, por exemplo, do Felipe Luiz, que percebe uma falta de unidade no grupo, mas em fim de contrato não atua mais como antes no vestiário. Davi Luiz, assim, perde cada vez mais liderança, de acordo com o Globo. Não há mais paciência entre os jogadores em geral para ouvir os sermões do zagueiro nos treinamentos e nos jogos, quando costuma ditar o ritmo das ações e cobrar os colegas. Olha aí, ó, tá aí. Essa é a reportagem do jornal O Globo.